One Story, 67. Miqueias. O que o Senhor pede de ti senão que andes humildemente com o teu Deus? Miqueias, capítulos 1 a 7. O livro de Isaías começa assim. A visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Da mesma forma, o livro de Miqueias se abre assim. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, de Moresete, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve a respeito de Samaria e de Jerusalém. Ambos os profetas eram do reino do sul, Judá, e ambos proclamaram principalmente a palavra de Deus para Judá. Como Isaías foi chamado no ano da morte do rei Uzias, Miqueias e Isaías foram contemporâneos. Por isso, Miqueias muitas vezes é chamado de um pequeno Isaías. Miqueias também reflete a situação geopolítica do tempo, em que o povo não confiava no Senhor, mas em alianças militares, seguindo políticas pró-Assíria ou pró-Egito. Eles não percebiam que esses poderes seriam seguidos por outros, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Em vez de se arrependerem e voltarem para Deus, apenas procuravam formas de escapar das ameaças imediatas. Por fora, Judá parecia forte e próspero, mas a justiça e a retidão haviam desmoronado. A verdadeira fé havia desaparecido, e só restavam atos externos e formais de religião. É neste contexto que Miqueias proclama: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia aponta claramente para o nascimento de Jesus Cristo, cerca de 700 anos antes de ele vir. Vamos agora entrar no livro de Miqueias. Ouvi, todos os povos. Miqueias abre com um chamado à atenção. Ouvi, todos os povos. Escutai, ó terra, e tudo o que nela há. Uma das razões pelas quais Deus repreende o seu povo é que eles não ouvem. Repetidas vezes, nas Escrituras, somos exortados a ouvir. E não apenas ouvir, mas ouvir com atenção. Por causa da transgressão de Jacó, por causa dos pecados de Israel. Logo após esse chamado para ouvir, o Senhor começa sua repreensão. Ele proclama juízo. E deixa claro o motivo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Assim como Nínive era o centro da maldade da Assíria, Deus diz: qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. Qual é o altar idólatra de Judá? Não é Jerusalém. Portanto, Deus ferirá Samaria e também Jerusalém. E ao longo dos capítulos 1 e 2, Deus continua a expor seu pecado, proclamar seu juízo e descrever as consequências devastadoras. Certamente ajuntarei todos vocês, ó Jacó, depois de derramar sua dor. Deus, em sua compaixão incansável, mais uma vez abraça o seu povo. Certamente ajuntarei todos vocês, ó Jacó. Certamente reunirei o remanescente de Israel. Ele os conduzirá, novamente. Ele irá adiante deles. Ele esconderá o seu rosto deles. Essa é a estrutura. Repreensão, juízo, depois misericórdia e restauração, se repete ao longo dos livros proféticos. Agora Deus se volta para os líderes do povo. Ele repreende seus atos perversos e diz: então clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Antes esconderá deles o seu rosto naquele tempo, porque eles fizeram o mal em suas obras. E os chamados profetas, se recebiam algo em troca, proclamavam paz. Se não, declaravam guerra. A esses falsos profetas, Deus diz: portanto, será noite sem visão, e trevas sem adivinhação. Eles serão envergonhados e emudecidos, porque o Senhor não lhes responderá. Mas, quanto a mim, estou cheio de poder pelo Espírito do Senhor. Miqueias responde: mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias convoca os líderes a ouvirem novamente. Eles haviam edificado Sião com sangue, Jerusalém com iniquidade. Julgavam por suborno, ensinavam por salário e profetizavam por dinheiro. E ainda assim diziam: acaso o Senhor
não está no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Por isso, por causa deles, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo será coberto de mato. Vinde, subamos ao monte do Senhor. Mais uma vez, a mensagem de Miqueias muda de juízo para restauração. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no topo dos montes, será exaltado acima das colinas, e povos afluirão a ele. Muitas nações dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Não haverá mais guerra. Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os fará ter medo. Por quê? Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. O Senhor reinará sobre eles desde agora e para sempre. As nações podem andar cada uma em nome do seu Deus, mas o povo de Deus andará em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, o dia do Senhor, Deus ajuntará os aleijados, os exilados e os que sofreram. Ele os transformará em um remanescente. Desse remanescente, fará uma nação forte. E, a partir daquele momento, o próprio Senhor reinará sobre eles para sempre. O Senhor te resgatará da mão dos teus inimigos. Deus declara que o seu povo voltará para ele. Ainda que clamem em dor como uma mulher em trabalho de parto, por causa da disciplina de Deus, o Senhor diz: Contorce-te de dores, ó filha de Sião, como a mulher que está de parto. Em outras palavras, suportem o sofrimento. Eles deixarão Jerusalém e viverão nos campos abertos. Serão levados em cativeiro para a Babilônia. Mas exatamente nesse lugar de juízo e sofrimento, virá a salvação. Pelo seu poder, pela sua autoridade, pelo seu amor e pela sua graça, Deus resgatará o seu povo das mãos dos inimigos. As nações se reuniram para ferir o povo de Deus. Olharam para a queda de Jerusalém e pensaram que tinham vencido pela sua própria força. Mas não entenderam o propósito, nem o plano do Senhor. Quando chegar o tempo de Deus, aqueles que feriram o povo do Senhor cairão. E aqueles que haviam caído, Jerusalém e o povo de Deus, se levantarão novamente com a força que vem do Senhor. Ele será a nossa paz. Assim como nos outros livros proféticos, a restauração prometida do reino do norte de Israel, já caído, e do reino do sul de Judá, prestes a cair, não tem a ver com reconstruir uma nação terrena. Deus não está restabelecendo outro reino neste mundo. Antes, Ele está chamando o seu povo de volta, reunindo-o, fortalecendo-o e, por meio de Jesus Cristo, estabelecendo um reino eterno. É um reino no qual, mesmo ainda na terra, começamos a andar em paz por meio de um relacionamento restaurado com Deus. E um dia, na plenitude desse reino, andaremos com Ele para sempre. É por isso que a Escritura diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia dá forma e substância às promessas anteriores sobre a vinda do Messias. O povo de Deus suportará a estação do juízo, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Depois disso, um remanescente retornará. E, daquele dia em diante, não dependerão mais de nada, nem de alianças estrangeiras, nem de sua força, nem de ídolos. Viverão pela força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Sua influência alcançará até os confins da terra. E aquele que nascer em Belém, ele será a nossa paz. Ele protegerá o povo de Deus, até mesmo contra os assírios. Ele será o seu libertador, o remanescente de Jacó. Aqueles que retornarem pela mão de Deus, o remanescente de Jacó, serão como o orvalho do Senhor, como chuva sobre a relva. Não dependerão mais dos homens. Não olharão mais para as pessoas em busca de ajuda. Serão como um leão entre os rebanhos, poderosos e imparáveis. Naquele dia, o próprio Senhor lutará pelo seu povo. Ele destruirá seus cavalos de guerra e seus carros. Derrubará suas fortalezas e cidades fortificadas. Deus eliminará a feitiçaria e adivinhos.
Destruirá ídolos e pedras sagradas para que seu povo não se curve mais diante de nada feito por mãos humanas. E contra aquelas nações que não ouvirem, que continuarem a se rebelar, ele executará vingança na sua ira e no seu furor. Ouçam a palavra do Senhor. Mais uma vez, Deus chama o seu povo a ouvir. Por meio do profeta Miqueias, ele diz: Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a minha causa perante os montes, e que os outeiros ouçam a tua voz. O Senhor pede ao seu povo que ouça a sua queixa. Povo meu, que te fiz? E em que te cansei? Testifica contra mim. Deus os lembra. Eu te tirei da terra do Egito e da casa da servidão te redimi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Lembra-te do que tramou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Lembra-te da tua caminhada de Sitim até Gilgal, para que conheças os atos justos do Senhor. Sim, quando desviamos nossos olhos do mundo e paramos de tentar satisfazer nossos desejos pecaminosos, e quando refletimos em silêncio sobre como o Senhor nos guiou e o que Ele fez, só podemos responder com gratidão pela sua bondade, sua misericórdia e sua justiça. O que o Senhor requer de ti. Agora, Deus fala claramente ao seu povo o que Ele realmente deseja deles. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. O que Deus realmente deseja do seu povo não são sacrifícios sem fim, nem ofertas acumuladas durante os anos no deserto, nem mesmo nosso primogênito ou a nós mesmos. O que Ele deseja é o nosso coração verdadeiro, que nos apeguemos à sua palavra, que o amemos e que andemos humildemente com Ele. O temor do Senhor é sabedoria. Mais uma vez, Deus aponta o pecado do seu povo. Eles não temiam o Senhor, porque não o amavam nem o reverenciavam. Tornaram-se corruptos e rebeldes. Uma vara de disciplina foi preparada para eles. Eles precisavam reconhecer quem havia decretado aquele juízo. Acumularam maldade, riqueza adquirida de forma injusta, balanças desonestas, práticas enganosas. Suas bocas estavam cheias de mentiras, e suas casas cheias de violência. Por isso, Deus os feriu e os deixou devastados por causa do seu pecado. Eles comeriam, mas não se satisfariam. Ajuntariam, mas seria levado pela espada. Plantar-se-ia, mas não se colheria. Prensar-se-ia azeitonas, mas não se ungiria com óleo. Pisar-se-ia uvas, mas não se beberia vinho. Por quê? Porque seguiram os estatutos de Onri e todas as práticas da casa de Acabe. Deus os faria uma desolação e traria vergonha sobre eles. Eles fazem o mal com ambas as mãos. Deus continua a expor o pecado. Ele procura o primeiro figo maduro, mas não há nenhum. Os piedosos desapareceram na terra. Não há ninguém reto. Todos aguardam a oportunidade para derramar sangue. Fazem o mal com ambas as mãos. Seus líderes aceitam subornos. Os poderosos desejam o que é perverso. Todos cooperam na corrupção. Não há quem busque a justiça ou a verdade. Ninguém teme a Deus. Ninguém ama o seu próximo. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E quando a iniquidade se multiplica, o amor se esfria. Mas eu olharei para o Senhor. Aqueles que permanecem, os que foram salvos, os chamados por Deus. Voltam seus olhos para Ele em meio ao juízo e ao sofrimento. Eles não tentam superar a dor com meios terrenos. Antes, reconhecem o próprio pecado como a raiz do sofrimento. Eles se arrependem, buscam restauração e habitam em Deus como seu povo. Eles dizem: eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, ó minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu habite nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor,
porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha. Ela que me dizia: onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a verão cair. Agora ela será pisada como a lama das ruas. Ele tornará a ter compaixão de nós. Devemos lembrar do tempo em que Miqueias foi escrito. Foi durante os reinados dos reis de Judá, Jotão, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o povo continuava em suas práticas corruptas. Acais, que se tornou ainda mais infiel ao Senhor no tempo da sua angústia, sacrificando aos deuses de Damasco e fechando as portas do templo. E finalmente Ezequias, um rei que temeu ao Senhor e cujo reinado experimentou tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. Foi nesse tempo que Deus, por meio de Miqueias, apontou os pecados do seu povo, declarou o seu juízo e também revelou o seu plano soberano de salvação. Então o profeta Miqueias clama pela misericórdia de Deus. Apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que habita só na floresta, no meio de um campo fértil. Apacentem em Bazã e em Gileade, como nos dias antigos. Quem é Deus como tu, que perdoa o pecado e perdoa a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não retens a tua ira para sempre, mas tens prazer em mostrar misericórdia. Tornarás a ter compaixão de nós, pesarás as nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e lealdade a Abraão, como prometeste sob juramento aos nossos antepassados nos dias antigos. O que Deus deseja não são milhares de carneiros nem rios de azeite. Ele não deseja nossos grandes gestos nem sacrifícios. O que ele deseja é andar com o seu povo. Ele deseja habitar com os seus filhos, mesmo sendo pecadores. Essa é a história do seu amor, a história da sua paixão. E essa história continua.